Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais uma edição do Como os Caras Veem, o nosso vídeo aqui no canal do Frossar, destinado a falar sobre o nosso adversário. Tem Atlético e Fluminense, jogo da volta das quartas de final da Libertadores na Arena MRV, no Maracanã deu Flu 1-0, a gente estava lá e amargou aquele golzinho no finalzinho do Lima, naquela jogada do Keno, logo lei do ex, não no gol, mas na jogada, na assistência, e agora o Galo tem que reverter esse placar em casa. A gente está aqui, como vocês estão vendo na tela, com o Magno Navarro, meu parceiro, trabalhamos juntos na Globo, e agora estamos dois aqui também nos aventurando nesse universo maravilhoso da internet. E o Magno, além de um baita comunicador e de um baita imitador, e vai imitar aqui nesse vídeo, é também torcedor do Tricolor das Laranjeiras, do Flusão, e por isso está aqui para falar como torcedor do Fluminense também, no final, como alguns personagens que a gente vai ouvir também na voz do Magno, beleza? Antes da gente começar a resenha com ele, eu peço aquela moral de sempre para você deixar o like nesse conteúdo, que é muito importante, se inscrever no canal se não for inscrito e mandar para os amigos, que também ajuda demais. Meu velho, obrigado demais pelo seu tempo, por topar trocar essa ideia comigo. Magno, assim como eu, vocês estão vendo aí no boné dele, tá na minha camisa também, é do time KTO, né? O time KTO não tem jeito. Esse aí é imbatível. Galo e Fluminense tem jogo, mas o time KTO não perde para ninguém. Então, queria começar te ouvindo em relação ao jogo da ida, Magno. Assim, o que você achou como torcedor do Flu? Você gostou do jogo, não gostou? Acha que 1-0 ficou de bom tamanho? Esperava mais? Qual foi sua análise dos primeiros 90 minutos no Maraca? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Eu acompanhei um pouquinho ali da sua saída, conversei com algumas pessoas que são próximas a você e tinha certeza que ia dar muito certo, então parabéns. E parabéns para a torcida do Galo, né, que tem agora esse espaço tão incrível com uma pessoa tão espetacular quanto é o nosso querido Frossar. Bom, sobre o jogo da ida, eu estava lá no bom setor sul, onde ficam as organizadas do Fluminense, e achei um jogo muito truncado, muito estudado, em que os dois times não quiseram se expor muito, e eu acho que para o Fluminense isso acabou, de certa forma, sendo pior, porque o jogo estava se encaminhando para um 0-0, e o Fluminense conseguiu aí uma vantagem mínima, mas é claro que para um duelo como esse, quando você faz o primeiro jogo em casa, sabendo que seu adversário é muito forte na casa deles, você tem que tentar fazer a melhor margem possível. Não foi possível, mas ainda assim o Fluminense conseguiu, como você bem falou, ali quase que no apagar das luzes do jogo, uma jogada individual do Keno, o Fluminense fez 1-0. Eu achei que, de certa forma, porque eu não gosto nem de falar muito em justiça, essa coisa, o resultado foi justo. Tem jogo que realmente você consegue chegar nessa conclusão de que um time merecia ganhar mais que o outro. Eu nem acho que foi o caso de Fluminense e Atlético Mineiro, não. Especificamente no jogo da ida, se o Atlético tivesse feito 1-0, também não seria nenhum absurdo, porque o Galo também teve as suas chances para abrir o placar. E o Fluminense hoje é um Fluminense muito diferente do que a torcida se acostumou a ver nos últimos 2 anos, né, com o Fernando Diniz. O Fluminense é um time mais equilibrado, é um time que preza por outros aspectos diferentes que o Diniz prezava. O Diniz prezava muito por aquele conceito de atacar, de colocar os jogadores muito próximos um do outro. E a gente vê um Fluminense hoje um pouco mais compactado, é um Fluminense que dá prioridade ao sistema tático mesmo do Mano Menezes, que eu nem digo que é muito retranqueiro, mas é um sistema muito de marcação e de entendimento de jogo. E foi isso, inclusive, que, de certa forma, tirou o Fluminense da lanterna. O Fluminense ainda está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas do jeito que as coisas estavam com o Diniz, parecia que o Fluminense já estaria até rebaixado nessa altura do campeonato se ele tivesse continuado e se ele não tivesse mudado. Então eu achei que foi um jogo com a cara do Fluminense de Mano Menezes. Muito estudado, muito pegado, de certa forma, na medida do possível, com o Fluminense tentando controlar o jogo, seja quando estava com a bola, ou seja quando dava a bola pro Galo jogar, e acabou achando esse gol que foi muito importante para esse jogo da volta, porque agora, querendo ou não, o Fluminense joga por 2 resultados, e isso, num confronto desse tamanho, a gente pode se considerar uma boa vantagem.
Sem dúvida nenhuma. O Diniz, inclusive, já que você tocou no assunto, acabou de acertar com o Cruzeiro, né? O substituto do Fernando Seabra no Cruzeiro. A gente torce para que dê tudo errado e para que ele não dure 3 meses e vá embora logo. Mas é aquele treinador que... Se ele seguir o ciclo dele, o começo vai ser bom, né? Então tem que ver o quanto que vai durar esse começo. Exato. Geralmente começa bem, depois não dura muito. Tomara que o começo não dure muito e que não resulte em título para o rival nosso aqui. Meu velho, o Fluminense teve um jogo, obviamente, assim como o Atlético, no intervalo dos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas a diferença é que o Galo preservou quase todo mundo, né, contra o Bragantino e venceu por 3-0 em casa, então não teve viagem e conseguiu um ótimo resultado preservando os principais jogadores. E o Fluminense usou vários titulares, se não todos, vários titulares contra o Botafogo, um clássico, um jogo que, apesar de ter sido no Rio de Janeiro, é um jogo que exige muito por ser um duelo, né, com o líder do campeonato e um rival do Fluminense, e acabou sendo derrotado. Apesar da derrota, eu vi muita gente que assistiu ao jogo, eu confesso que eu não consegui ver esse jogo, falando que o Fluminense jogou bem, assim, que não foi um jogo ruim. Claro que teve o lance ali, o vacilo do Felipe Melo que gerou o gol do Botafogo, mas eu queria te ouvir. Qual que foram as suas percepções desse jogo? Foi um jogo que você acha que pode ter abalado um pouco a confiança ali do time do Fluminense pro jogo contra o Galo? Não tem nada a ver por serem competições diferentes? E como que você viu? Se você acha que 1-0 pro Botafogo traduz o que foi o jogo? Cara, eu preciso confessar, tá? Eu também não assisti a esse jogo porque eu estava no pior dia da história do Rock in Rio. Eu ganhei o ingresso e eu fui no Dia Brasil, o dia que deu tudo errado, de todas as formas, em todos os palcos e em todos os shows possíveis. Mas eu estava acompanhando ali naquele tempo real e, cara, a percepção que eu tive depois que eu fui buscar, né, a resenha pós-partida, fui pegar ali um termômetro da torcida, a percepção que eu tive é justamente essa que você falou, de que o Fluminense conseguiu disputar com o Botafogo, que era algo que nos últimos confrontos, e principalmente no sistema em que o Fluminense jogava, encontrava muita dificuldade para encarar esse novo Botafogo, que é um Botafogo muito forte fisicamente, um Botafogo de velocidade, um Botafogo que explora muito o contra-ataque. O Fluminense, nos últimos 2 anos, tanto é que vem de 6 derrotas seguidas, né? São 6 derrotas em que o Fluminense perde em sequência para o Botafogo. Mas era um Fluminense que jogava muito em linha alta, né, com a linha da defesa quase no meio campo, e isso é um deleite para esse novo sistema do Botafogo, né, o chamado Botafogo Way, que o John Textor implementou lá. Então isso explica um pouco essas derrotas em sequência. Mas, diferente dos últimos 5 jogos, né, em que o Fluminense ainda tinha o Diniz, esse foi o primeiro clássico em que o Mano esteve à frente do Fluminense, e o que eu li, o que eu percebi, até vendo melhores momentos, é que de fato foi um jogo bem equilibrado e que se definiu num grande vacilo e num calcanhar de Aquiles do Fluminense 2024, que infelizmente se chama Felipe Melo. Eu tenho muito respeito pela história do Felipe Melo. O Felipe Melo, ele chegou no Fluminense 2022 e o clube estava numa seca aí de... Se você não considerar a Primeira Liga como título, eu considero, mas tem muita gente que não considera, então o Fluminense estava ali numa seca de 10 anos sem títulos. Mas, de qualquer forma, o último título, a última vez que a torcida do Fluminense gritou campeão, foi em 2016. Então, também é um período aí considerável, né? Quase 6 anos sem o Fluminense não só não vencia títulos, como também não disputava. O Fluminense não chegou longe em competições como Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, enfim, as competições grandes que o Fluminense disputava, ele não conseguia chegar e conseguiu quebrar esse jejum com título estadual. E muita gente fala da importância do Felipe Melo, né? Só que em 2024 ele é um cara já de 40, 41 anos e isso, a conta ela chegou, ela está sendo cobrada agora. Então é muito perceptível que o Felipe Melo precisa de um entorno muito fortalecido para que ele consiga performar pelo menos em 45 minutos, que foi o que aconteceu em 2023. O Fluminense praticamente tinha uma substituição obrigatória, que era ou no intervalo ou com 10 do segundo tempo, tirar o Felipe Melo, porque todo mundo sabia que ele não aguentaria jogar os 90 minutos. E como em 2024 o Fluminense praticamente em momento nenhum teve esse entorno fortalecido, exceto com a chegada ali do Mano, o Felipe Melo ficou exposto em vários e vários jogos e acabou sendo esse Fluminense Botafogo mais um exemplo disso, né? E quando eu falo que
o entorno tem que estar fortalecido, ou é um sistema defensivo, né, que englobe também a parte do meio-campo e também do ataque, né, marcando muito como era como quando o Fluminense tinha o André, e o próprio John Arias, que faz ali, o Germancano quando estava em forma. O Fluminense tinha um pouco essa prioridade em marcar, mesmo não sabendo tanto. Mas com o Mano Menezes, o Fluminense até melhorou muito essa parte, só que nesse último sábado jogou com a zaga completamente reserva. E isso faz uma diferença, isso acabou fazendo uma diferença no ano do Felipe Melo, só que esse lance aí foi muito esporádico, né? Foi um lance em que ele individualmente acabou comprometendo todo o jogo que o Fluminense fez. Então, assim, você perguntou se isso, de certa forma, abala a moral. Eu tô estranhando um pouco, porque em alguns jogos, e aí eu vou dar o exemplo do Juventude, o Fluminense acabou tomando uma virada em 2 minutos, e o Mano Menezes na coletiva falou que faltou experiência, e isso muito me estranha, porque o Fluminense é um time que tem muitos jogadores experientes. Quando você pensa em Fábio, quando você pensa no próprio Felipe Melo, que estava nesse jogo do Juventude, também falhou no segundo gol. Alguns outros garotos que já têm uma certa experiência de clube em competições, como é o caso do Martinelli, o Marcelo, o Thiago Silva. Então, eu prefiro achar que esse elenco, esse plantel, vai ter, pelo menos agora, essa maturidade de separar o que aconteceu no sábado para o jogo dessa quarta-feira. Principalmente pensando que o Fluminense é o time que hoje ostenta o pet de campeão da Libertadores. Então você precisa levar isso de alguma forma ao campo na hora de decidir um jogo como esse. A situação do Fluminense na tabela, e não só o jogo contra o Botafogo, mas o fato do Fluminense ter voltado para a zona de rebaixamento, claro que para um time do tamanho do Flu isso é muito preocupante. Você acha que dobra a responsabilidade, vamos dizer assim, aumenta muito a responsabilidade do Fluminense na Libertadores, porque pelo menos me parece que é a única chance do torcedor do Flu terminar o ano satisfeito, né? Olhar e falar, caramba, foi um bom ano. Caso contrário, se não vencer Libertadores, é um ano de um brasileiro frustrante, independentemente de se livrar ou não do rebaixamento. Se livrar, eu imagino que seja tratado como obrigação. Na Copa do Brasil também já foi eliminado. Então, assim, é basicamente a última chance assim, de salvar o ano, é essa Libertadores, e o fato de estar no Z4 aumenta essa obrigação. É impossível falar que é obrigação ganhar a Libertadores, nós estamos falando de um título gigante, mas aumenta o peso de tentar esse bicampeonato? Ah, cara, com certeza, com certeza. 2024 é um ano que gerou muita expectativa no torcedor do Fluminense, e a gente aqui perdão, a gente aqui conversava e dizia que era um ano para de fato virar uma chave dentro do clube, para o clube voltar a pelo menos estar sempre naquele pelotão de clubes que disputariam coisas grandes, e a decepção vem no Campeonato Brasileiro de uma forma muito forte até, né? Porque uma coisa é o atual campeão da Libertadores fazer um Campeonato Brasileiro mediano, né, ficar ali no 10º lugar ou buscar uma vaga no G6, se fosse o caso. Outra coisa é esse mesmo clube fazer o campeonato que o Fluminense vinha fazendo, estando boa parte ali do primeiro turno na lanterna e quase que sem perspectiva e sem vencer jogos. Então isso, de fato, assustou e frustrou muito o ano do torcedor. A Copa do Brasil, o Fluminense acabou saindo para um time tecnicamente, né, bem inferior ao Fluminense, se você analisar o que era o Juventude, porque naquele momento em que o Fluminense estava disputando as oitavas da Copa do Brasil, existia até uma discussão se não seria melhor o Fluminense ser eliminado. Eu acho que em nenhuma competição, clubes do tamanho de Fluminense, Atlético, Vasco, Cruzeiro, enfim, os chamados grandes do Brasil, eles não podem de forma alguma pensar nisso, mas a situação era tão desesperadora que muita gente conseguiu relevar o fato do Fluminense ter sido eliminado para o Juventude da forma que foi, perdendo lá em Caxias do Sul e praticamente perdendo no Maracanã, porque o Juventude abriu 2-0 e deixou o Fluminense sem nenhuma chance para reagir. Conseguiu até um empate ali na Bacia das Almas, mas Deus sabe como
o Fluminense conseguiu empatar aquele jogo. Só diminuiu um pouco a vergonha, senão sairia com 5-2. Então, o fato do Fluminense ainda estar na Libertadores, o fato do Fluminense ter vencido, né, primeiro ter tirado um tricampeão, que é o Grêmio, né, revertendo um resultado do jogo da ida, né, perdeu por 2-1 e conseguiu reverter, fez o 2-0 aqui, tomou o gol e ganhou nos pênaltis. Agora vai com a vantagem para Minas Gerais. É um cenário que deixa o torcedor do Fluminense esperançoso para que, de alguma forma, e até se apegando ao fato de que hoje o Fluminense é um clube e a torcida do Fluminense principalmente aprendeu o que é a Libertadores, né? Você tem ali um histórico de um vice-campeonato muito dolorido em 2008, depois você tem algumas eliminações completamente bobas para times sem muita expressão, como foi o caso de Libertad em 2011, se eu não me engano. Aí você tem uma eliminação contra um Boca Juniors no Newton Santos com um gol espírita também do Santiago, é o tanque. Então o Fluminense foi, de alguma forma, criando uma casca. Tudo bem que ficou um tempo sem jogar, mas quando voltou, acabou sendo eliminado para o Barcelona, depois foi eliminado para o Olímpia. Então isso foi meio que moldando um pouco o clube na competição. Que é até um chavão, né? De que Libertadores você precisa jogar até o momento que você ganha. E me parece que foi um pouquinho disso, né? O Fluminense vem de 4 Libertadores seguidas, né? 21, 22, 23 e 24. Então, de fato, todas as fichas estão nessa competição. O Fluminense tem, como você falou, a obrigação de se livrar do rebaixamento, mas ainda tem ali uma ponta de esperança de que o Fluminense possa ir longe nessa Libertadores, sim. É curioso porque a gente ouve muito isso, né? Que Libertadores você vai acostumando até ganhar. O Galo foi uma baita exceção. O Atlético não jogava Libertadores quando ganhou em 2013, desde 2000, cara. Ficou de 2000 a 13 sem jogar. E aí, na primeira que joga nessa nova era, bateu campeão. E de 2013 para cá, disputou quase todas e não conseguiu o bi ainda. Não conseguiu mais, né? É verdade. Mas tomara que esse ano venha. Pequena pausa na resenha com o Magno Navarro para os recados dos nossos parceiraços de sempre do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o cadastro, tá dando mole, é uma hora boa para começar a se divertir com a aposta esportiva, se divertir, beleza? Não é investimento, é para diversão. Amanhã tem Galo e Fluminense, nada melhor do que fazer uma fezinha no gigantesco das Alterosas, então utilize o cupom Frossar no primeiro depósito da KTO, porque vai te garantir 20% de bônus nesse primeiro depósito, e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender direitinho como que funciona. Lembrando que é só para maiores de 18 anos, e mais uma vez, aposte com responsabilidade. Recado também da Confiax. Nesse mês de setembro, a gente está divulgando o seguro para o seu equipamento eletrônico, porque está tudo muito caro, celular, câmera fotográfica, computador, tablet, smartwatch. A Confiax tem seguro para tudo isso. Seguro completo. Quebrou, tem seguro para quebra. Para furto, para roubo, tem também. Dano por água, tem também. 20% de desconto para você que chega na Confiax através do canal do Frossar, e não tem burocracia e nem carência. Basta a nota fiscal e algumas informações muito básicas, você vai fechar o seu seguro para o equipamento eletrônico e no mesmo dia ele já vale, beleza? Mais uma vez peço que deixe o like nesse conteúdo e agora bora voltar para a resenha com o Magno Navarro. Te perguntar especificamente sobre alguns jogadores. Primeiro o Thiago Silva, eu estava dando uma olhada nas informações, eu vi que ele não está 100% ainda é tratado como dúvida, mas assim, a pergunta para o torcedor, o Thiago com uma perna titular, né? Não tem muito o que pensar, se ele tiver 60% tem que ir pro jogo, por aí, né? Como existe essa situação do Campeonato Brasileiro, não tem como não se preocupar com o que pode vir a acontecer, dependendo do grau da lesão, né? Em que nível que o Thiago Silva está se sentindo, e ele, obviamente, é um cara que se cuida muito. Eu acho que se ele for para um sacrifício, deve ser um sacrifício controlado, porque ele sabe que o Fluminense precisa muito dele na sequência do Campeonato Brasileiro, que dá para dizer é a prioridade. E ele, cara, é um cara que realmente, eu confesso que quando o Fluminense estava na expectativa dele chegar, depois de ter sido anunciado, aí tinha ali um tempo de janela fechada, então ele chegou, ficou só treinando durante um tempo, e a situação era tão caótica, a situação era tão calamitante, que o discurso
dentro da torcida, inclusive meu também, era de que um Thiago Silva não bastaria. E a gente viu que bastou. E é realmente impressionante o quanto que não só o time, mas é uma percepção que o torcedor do Fluminense já conhecia. Quem acompanha um pouco o Thiago Silva, tanto na sua carreira, quanto na sua carreira, né, em clubes europeus, quanto na seleção brasileira, tinha essa percepção, e agora eu acho que ela está mais do que confirmada, cara. É impressionante o quanto que os zagueiros que jogam ao lado do Thiago Silva, eles crescem de rendimento, eles parecem outro jogador. E aí eu falo de Thiago Santos, eu falo de Antônio Carlos, que os dois basicamente foram as duplas que o Thiago teve. E o Thiago Santos, por exemplo, fez uma partida impecável contra o Atlético Mineiro no jogo da ida. E o Fluminense sentiu muita falta dele nesse jogo contra o Botafogo no sábado. Então, assim, cara, o Thiago Silva hoje dá para dizer que é 40%, 50% desse time do Fluminense, porque além de, tecnicamente, ele ser muito acima da média, e aí, pô, não falo isso sem nenhuma soberba, é só mesmo um mérito do cara, porque ele é um cara que se dedica muito, estuda muito. Assim que ele chegou, por exemplo, no primeiro jogo dele contra o Cuiabá, que o Fluminense venceu, e a gente tem aqui a Belly News, né? Não sei se você conhece a Belly News. Não. A Belly News é a esposa dele. É o canal de notícias do Thiago Silva através da esposa dele. Então ela tá sempre atualizando tudo sobre o entorno do Thiago Silva. Inclusive, quando ele se machucou, logo depois ela fez um story dizendo que não era nada muito grave, que possivelmente ele não jogaria contra o Botafogo, e foi exatamente isso que aconteceu. E quando ele jogou contra o Cuiabá, que foi o primeiro jogo dele, o Fluminense venceu por 1-0, logo em seguida a Belly, no meio da madrugada, postou o Thiago Silva assistindo novamente o jogo contra o Cuiabá para entender qual é o posicionamento que ele tinha que ter, enfim. Coisas que o Thiago faz e que explicam por que ele é esse jogador mesmo com 40 anos de idade, recém-completados. Então, cara, como eu falei, eu confio muito no feeling do Thiago Silva. Ele entende que uma possível eliminação para o Atlético Mineiro não é nada muito fora do normal. Inclusive, eu acho que o Fluminense, como campeão da Libertadores passada, ele já fez uma campanha bastante digna. Óbvio que eu quero muito que o Fluminense passe, mas a gente está falando aí de um Atlético Mineiro, e assim como o Fluminense encarou um Grêmio e poderia ter sido eliminado nos pênaltis, quando tem duelos desse tamanho, você precisa entender também que o futebol tem seus ciclos naturais. E ser eliminado para o Atlético Mineiro não é nenhum absurdo dentro desse contexto de uma vantagem de 1-0. Seria se o Fluminense tivesse feito 3-0 no Maracanã e, de alguma forma, tomasse uma goleada ou tomasse 3-0 e saísse nos pênaltis. Mas, como o confronto está muito aberto, eu acho que o Thiago entende a importância dele nesse jogo e também na sequência da temporada. Faz sentido. Mas, assim, eu... particularmente, como atleticano, duvido muito que ele fique fora desse jogo, duvido muito. Eu também, cara. Se ele tiver a mínima condição, ele vai jogar, cara, não tem jeito. E sabe por quê, cara? Existe um ponto aí, que é a relação do Thiago Silva com a competição, né? A gente tem que lembrar que ele estava naquele time de 2008 e, enfim, existia um lobby muito forte para ele ter voltado no ano passado, para ele ter feito parte da campanha que levou o Fluminense ao título da Libertadores. Ele acabou não voltando, renovou com o Chelsea, mas ele veio e tem um pouco dessa história, esse peso. Tanto é que o gol do Lima, logo após o gol do Lima, a câmera fecha no Thiago Silva, ele tá no banco e tá extremamente emocionado, né? Tudo bem que não é nenhuma novidade. O Thiago tá chorando. Mas é porque, cara, quando a gente vê o Thiago Silva nessa situação, você entende o quanto que ele se entrega pro esporte, o quanto que ele se entrega pro time. Então isso é bom, cara. Isso deveria ter sido... isso deveria ser uma marca positiva, não negativa que deram ao Thiago, sabe? Porque é um cara extremamente vencedor, pô. Também acho, e assim, essa coisa cultural de que chorar é errado, né, que leva pro lado do esporte, que eu acho que tem até uma boa dose de machismo nessa conta. O cara chorou, mas como assim? Ele é o machão que está chorando. Gente, é ser humano, o cara
chora significa que ele sente, significa que ele se abalou com aquilo ali. Eu prefiro um jogador, se meu time toma uma tamancada levando pro lado do 7-1, por exemplo, 2014, meu time toma uma tamancada, minha seleção, eu prefiro ver um jogador chorando que um jogador que sai tranquilão do campo, como se nada tivesse acontecido, cara. Eu quero ver que o cara sentiu como o vexame que o time passou ali. Então, eu particularmente não vejo problema nenhum em jogador chorar. E você falou da questão do cuidado dele, dessa coisa de rever o jogo, e os cuidados físicos que a gente sabe que ele tem também em casa. Ele é um baita exemplo disso e o Hulk é outro, né? São dois caras que estão aí em reta final de carreira e que se cuidam no nível, se cuidam mais do que os moleques, os caras de 25, 24, 20 anos. Por isso que estão sendo líderes, não só técnicos, mas físicos também, até hoje, em seus clubes, né? São dois exemplos e são muito amigos também. É legal ver a relação dos dois. O Hulk falou com muito carinho do Thiago na zona mista do Maracanã e vai ser mais um duelo legal também, né? Que é um duelo de dois caras que tem currículos aí muito respeitáveis. Uma curiosidade que eu fiquei, Magno, o Keno entrou, né, e resolveu o jogo ali para o Fluminense naquela jogada. O Atlético estava sem lateral direito, como deve estar de novo no jogo da Arena. O Saravia está voltando de lesão, né? O Milito até deixou no ar uma possibilidade dele voltar, mas a chance é muito pequena. Mas o Keno aproveitou muito bem, estava sendo marcado por um atacante reserva, fez o que ele sabe fazer de melhor, driblou e pôs na cabeça do Lima. Qual que é a relação do torcedor do Fluminense com o Keno? Eu pergunto porque o atleticano obviamente ama, por ser um jogador decisivo na nossa campanha histórica de 2021, fez os gols, inclusive 2 dos 3 gols do Galo na virada histórica contra o Bahia, jogo do título do Brasileiro de 21, fez gols decisivos na Copa do Brasil daquele ano também. É um cara que em algumas temporadas passava o ano meio apagado, mas na hora do vamos ver crescia muito. Então, um jogador que o atleticano tem muita saudade. Eu postei um videozinho, inclusive, na zona mista do Maracanã, dele conversando com o Hulk, e coloquei aquela musiquinha do saudade, já não sei se é a palavra certa para usar. O torcedor delirou, meu Deus, volta Keno. Claro que hoje, já um pouco mais velho, tem uma condição física não tão ideal. Mas como é que é, assim, eu sei que o Keno foi muito importante no título do Flu também na Libertadores, salvo engano, o passe é dele pro gol do John Kennedy, né, o gol do título. Mas como é que é a relação? O torcedor do Fluminense ama, não gosta, acha que é um jogador importante, hoje é reservão do time. Como é que vocês observam o Keno? Cara, bom, deixa eu tentar traçar uma linha do tempo aí do nosso querido Keno. Ele chega meio que, não vou dizer dividindo a torcida, mas uns gostaram, outros não tinham muito bem uma opinião formada, e os que não gostaram, eles argumentavam que era um jogador com muitas lesões, e em 2023 o Fluminense já tinha um pouco ali dessa coisa de trazer jogadores mais velhos, então ele acaba sendo mais um ali naquele bonde, né, dos 33, 34 mais. Então, num primeiro momento, não foi uma contratação que empolgou, mas o torcedor, de certa forma, entendeu que é um jogador com experiência, era um jogador vitorioso e que poderia, de fato, agregar, né? Porque foi uma filosofia que essa diretoria atual adotou, trazer jogadores com um lastro de títulos no futebol. Então você tem o Felipe Melo, você tem o Ganso, o próprio Keno, depois o Marcelo, e aí essa fórmula deu certo em 2023, quiseram repetir em 2024 e foi tudo por água abaixo, com Renato Augusto, Douglas Costa, o Gabriel Pires nem tanto, mas tem ali uma passagem pela Europa, enfim, e é um jogador também com seus 30 e tantos anos. E aí quando o Keno chega, existia ali uma dúvida, né, se era um jogador que seria uma peça para o segundo tempo ou se de fato vinha para ser titular absoluto, e aos poucos ele foi ganhando esse espaço e virou titular absoluto. Mas é aquilo, a minha visão, por exemplo, do Keno, que de alguma forma minhas primeiras impressões sobre ele me davam um certo incômodo, no sentido de que eu via que ele era atacante, mas a quantidade de gols dele era quase que ínfima. Se não me engano, ele termina o ano de 2023 com 6 gols. Só que com o tempo, a gente foi entendendo a importância tática que ele tinha naquele time do Fernando Diniz. E quando ele, na final da Libertadores, se destaca do jeito que se destacou, porque você falou do passe para o John Kennedy, mas o passe para o gol do Cano também é dele.
Então ele sai daquela final com 2 assistências, e 2 boas assistências, né? Aquele passe para trás, né? Uma jogada muito característica que o Diniz implementou naquele time, de levar para a linha de fundo, dar o passe para trás e o Cano chegar tocando de primeira. Foi aquele gol ali, o Fluminense fez, sei lá, se você pegar na conta do lápis ali, na ponta do lápis, você acharia uns 10 gols iguais àquele da final da Libertadores. E aquela histórica assistência pro John Kennedy, com muita classe, com muita maestria, sabendo que fazia com a bola, né? Então, ele sai muito grande daquela final. E em 2024, porque assim, o Kennedy ele alterna bons e maus momentos, como você falou. Ele pega uma sequência de jogos em que ele praticamente não aparece, mas em jogos com uma relevância maior, ele tem essa capacidade de definir, como acabou definindo tanto na final da Libertadores, quanto agora nesse jogo contra o Atlético. Então, assim, é uma relação, de certa forma, que teve até as suas turbulências. Ele, no jogo contra o Juventude, a torcida estava pegando um pouco no pé dele, ele faz o gol de empate e sai com aquele clássico gesto de ouvir a torcida e tudo mais, e aí depois de alguns jogos ele faz um gol e pede desculpas, então dá uma acalmada ali. O Keno já recebeu propostas, né, eu não sei se propostas concretas, eu acho que, se eu não me engano, só o Vitória chegou a fazer proposta, mas o Keno ele já teve sondagens para sair, e quase que unanimamente a torcida não se colocou contra essa saída do Keno. Então, assim, é um jogador que eu acho que quando ele sair do Fluminense, a torcida vai guardar um certo carinho, muito por conta dessas 2 assistências à Libertadores e também porque ele se redimiu nesse último episódio que eu citei. Mas também não está numa prateleira, eu acho que como está aí no Atlético e como outros jogadores que estão hoje nesse plantel estão, né? Como é o caso de John Arias, como é o caso do próprio Germancano, mas aí também, obviamente, não dá nem para comparar, né? O cara fez 80 e tantos gols em 2 anos. Mas nesse time eterno de 2023, o Keno tem o seu espaço, tem o respeito da torcida, mas talvez esteja longe de ser um dos preferidos, assim. Acho que de Fábio a Keno, o Keno seria o 10º ou 11º jogador preferido dessa escalação que se eternizou com esse título. É mais ou menos por aí, mas a gente tem muito respeito pelo Keno e torce para que ele continue sendo decisivo, principalmente em grandes jogos. É um cara que claramente não sente jogo grande, né? O fato dele ter aparecido. Porque quando o cara faz um gol decisivo, pode ser o elemento da sorte, né? Mas o cara na carreira dele ter vários, né? Fazer o que ele fez contra o Bahia no título do Galo e aparecer de novo na final da Libertadores no Flu, é um cara que realmente não sente. Eu acredito muito nisso. Jogador que sente jogo grande, jogador que não sente. E o Keno claramente é um cara já tarimbado para esse tipo de jogo. Ô Magno, eu queria te perguntar sobre a postura do Fluminense aqui em BH, e ainda é uma pergunta para o Magno Navarro, mas depois a gente vai fazer a pergunta para o Mano Menezes, interpretado por Magno Navarro. Mas como que você, Magno, imagina esse Fluminense? Porque a gente olhando para um time do Mano, que fez 1-0 em casa e que tem, como você falou, 2 dos 3 resultados possíveis a seu favor jogando aqui na Arena, a gente imagina o Fluminense postadinho, arrumadinho atrás, que não vai se expor tanto, que vai tentar encaixar contra-ataques com jogadores velozes que tem. É como você acha que o Flu vem pro jogo também? Ah, cara, eu acho. Inclusive, assim, se eu tivesse que fazer algum prognóstico para o primeiro tempo da partida, eu acho que vai ser bem parecido com o que foi todo o jogo da ida. Eu não sei se o Galo vai se expor tanto ao ponto de ter o risco de tomar 1-0, porque aí você transformaria aquele resultado num 2-0 e ficaria um pouco mais complicado, porque aí sim eu acho que o Fluminense ia se fechar bem e o Fluminense esse time do Mano Menezes aprendeu a jogar com essa pressão, aprendeu a jogar sendo atacado e não tendo a bola e saindo nos contra-ataques, que era algo que não existia no time do Diniz.
O Diniz, ele praticamente não era um time que não contra-atacava nenhum adversário, principalmente porque estava sempre com essa linha alta e sempre tentando manter a posse de bola, nesse 2024, mantinha essa posse de bola muito no campo de defesa, né? Então, por isso que não conseguia contra-atacar, porque ficava com a bola ali trocando passes, recebia uma pressão do adversário, ou perdia ou não conseguia construir uma jogada de ataque. E o Mano Menezes é completamente diferente, né? É um time que tem uma ligação direta bem qualificada, já tinha com o André, acho que melhorou ainda mais com o Facundo Bernal, né? Que são jogadores de características diferentes, mas o Facundo Bernal tem uma bola longa melhor que a do André, e a do André já era bem boa. O Bernal tem essa característica. O Serna é um jogador que encaixou muito bem nesse time e nesse esquema que o Mano implementou, que é um jogador forte, é um jogador que pode não ser tão técnico ou tão inteligente, pode não ser um primor com a bola, mas é um jogador muito forte, é um jogador que funciona muito quando tem campo para correr. Tanto é que fez um gol, né, no Mineirão exatamente dessa forma, né? O Fluminense, talvez um dos grandes jogos do Fluminense em 2024 foi justamente contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Claro que era um outro contexto, o Atlético não tinha seus principais jogadores, mas o Fluminense acabou se portando muito bem fora de casa. E eu acho que vai trazer um pouquinho dessa lembrança e desse... Eu acho que o papo ali no vestiário vai ser um pouco em torno dessa partida que foi contra o Galo no Mineirão, justamente porque o cenário era um pouco parecido. O Atlético Mineiro, por jogar em casa, tinha essa obrigação de sair para o ataque, e o Fluminense estava ali na dele, esperando o momento certo para contra-atacar, e acabou resolvendo o jogo justamente em 2 contra-ataques. Então, a postura que eu espero é mais ou menos essa, cara. É um Fluminense que, por mais que tenha um ou outro apagão em alguns jogos, se equilibrou muito em todos os setores. E conta com jogadores que fazem uma diferença, né? E aí eu falo principalmente de Paulo Henrique Ganso, John Aras e Thiago Silva lá atrás. Então ele conseguiu achar esse equilíbrio nos 3 setores, né? Você tem um Thiago Silva que dá uma tranquilidade e uma força também, tanto mental quanto de organização de defesa para todo mundo ali. Então ele é praticamente um técnico dentro do gramado. Você tem um Paulo Henrique Ganso que, quando não joga, o Fluminense se sente muito, e por isso que ele foi poupado no último sábado, e o John Aras, que é o famoso motorzinho desse time, né? Então, nesses 3 pilares que o Fluminense vai se apoiar para ter o entendimento do que vai ser o jogo e esperar o momento certo para atacar e conseguir fazer esse 2-0, ou, se for o caso, de alguma forma conseguir segurar o Galo, porque o empate é do Fluminense, né? Perfeito, você citou o jogo do Mineirão, do Brasileiro, eu te diria que ali foi o fundo do poço, assim, do trabalho do Milito, no sentido de, depois do jogo, em coletivo, ele chega até a falar, cara, é a hora de um recomeço, a gente precisa dar um jeito de dar um restart, porque a forma que o time vinha jogando com ele vinha insistindo no modelo de jogo, não estava funcionando, definitivamente, e aquele jogo foi o pior, assim, talvez o pior da era Milito no Atlético, um jogo muito ruim, e depois dali o Galo muda a forma de jogar e passa a ser um time mais seguro, elimina o São Paulo na Copa do Brasil, ganhando no Morumbi, inclusive segurando 0-0 na Arena, e eu acho que não fez um mau jogo no Maracanã contra o Fluminense, pagou caro por não ter um lateral na reta final e tomou aquele gol, mas foi um jogo bem equilibrado ali. E agora, aqui em BH, a grande dúvida é como que o Milito vai novamente mexer na estrutura do time, porque agora precisa atacar, né? Ele mexeu quando o time não estava bem para ser um time mais cauteloso e que vai ali achar um gol aqui e ali, deu certo contra o São Paulo e deu razoavelmente certo no jogo da ida no Maracanã contra o Fluminense, pelo menos pensando em desempenho, mas agora que ele precisa de gols, a grande dúvida é como que ele vai mexer no time para devolver um volume ofensivo maior, mas sem se expor demais, porque, como você bem disse, tomar um gol pode praticamente inviabilizar a classificação. Vou te fazer uma pergunta, Magno, que eu fiz para o Canedo, eu gravei com o Canedo no jogo da ida, tricolor como você, sobre os pênaltis, porque a avaliação que a gente faz, quando a gente vai olhar para a disputa de pênaltis, é primeiro olhar para o goleiro, né?
Você olha quem que é o goleiro adversário, e o Fluminense tem um goleiro que é um monstro para pegar pênalti, que é o Fábio, que a torcida do Galo, claro, provoca, zoa por ter sido rival a vida inteira, mas é um cara que todo mundo respeita, não tem como não respeitar a carreira que o Fábio construiu, e é um grande pegador de pênaltis. O Everson também já teve seus momentos. Mas aí eu fiz essa pergunta pro Caneda e ele falou assim, cara, mas o torcedor do Fluminense não tem essa confiança toda em pênaltis não, porque o nosso histórico de pênaltis não é bom. Agora com o Fábio deu certo contra o Grêmio, né? Na disputa por vaga na Libertadores, o Fábio pegou pênalti, o Fluminense passou nos pênaltis, mas historicamente não é uma coisa que o Fluminense vai para a disputa de pênaltis, agora eu tô tranquilo, vai dar certo. O Galo, por exemplo, foi campeão em 2013 da Libertadores, contando muito com pênaltis, né? O pênalti do Tijuana no finalzinho das quartas, e ganhou nos pênaltis tanto quanto o Nils na semi, quanto contra o Olímpia na final. Como é que é você, assim? Você olha para a possibilidade de pênalti? É claro que vocês querem evitar, até porque já tem 1-0 no placar e basta o empate para passar, mas você olha para a possibilidade de pênaltis com uma certa confiança ou com muito medo, com muito pé atrás, como disse o Canedo? Ah, cara, com muito medo e com muito pé atrás. O Canedo foi perfeito quando ele cita que, historicamente, disputa de pênaltis e Fluminense não combinam tanto numa mesma frase, né? E você acabou de falar que o Atlético ganha uma Libertadores nos pênaltis e o Fluminense simplesmente perde uma Libertadores nos pênaltis. Então não tem como não ter esse trauma. Tanto é que essa disputa agora contra o Grêmio foi a primeira vez que o Fluminense venceu uma disputa de pênaltis na Libertadores. E, se eu não me engano, só tinha tido aquela contra a LDU em 2008. Então, de certa forma, valeu um pouco para exorcizar esse fantasma, principalmente pelo fato de ter sido até na mesma trave que foi. Então, de alguma forma ali, a gente conseguiu apagar um pouco essa lembrança terrível que é disputar pênalti numa Libertadores. Agora a gente tem uma boa memória afetiva quando a gente pensa no jogo contra o Grêmio. E você falou do Fábio, tem uma curiosidade sobre ele, que quando ele chega no Fluminense, né, e o Fluminense pegou um hiato ali de nenhum goleiro se firmar, depois do Cavalieri, né, você tem ali a era Cavalieri, e depois você tem uma sequência de goleiros horrorosos. E aí eu posso citar vários aqui. Muriel, Agenor, Rodolfo, Júlio César, que foi importante para o Fluminense não ser rebaixado em 2018, se eu não me engano, naquele jogo contra o América Mineiro, mas que nunca passou nenhum tipo de confiança, nunca foi unanimidade no gol do Fluminense. E depois de muito tempo, o Fluminense contrata o Fábio. E a primeira coisa que me veio à cabeça e que, conversando com outros tricolores, nós chegamos à conclusão, era de que, finalmente, o Fluminense tinha um goleiro que era especialista em pegar pênalti. Porque, inclusive, antes do Fábio, quem estava no gol do Fluminense, quem era o titular do Fluminense, era o Marcos Felipe, que é um moleque que está no Bahia hoje, mas era um moleque da base do Flu, jogou ali seus 2 anos sendo titular, em alguns momentos foi reserva, mas foi quase que o titular boa parte desse período, e ele tinha muita dificuldade em pênalti. Ele nunca pegou um pênalti pelo Fluminense. Para não falar que nunca, a história dele é a seguinte: ele, no jogo de estreia da carreira dele profissional pelo Fluminense, um jogo de Campeonato Carioca, ele defende um pênalti. E aí todo mundo fica com aquela ilusão de que o Fluminense poderia estar formando um grande pegador de pênalti. Dali até o fim da passagem do Marcos Felipe, ele não pegou absolutamente mais nenhum pênalti. E olha que houve cobranças de pênalti no sentido de disputa, né? O Fluminense disputou uma Taça Rio, na época que ainda existia a Taça Rio, no formato que levava à final. O Fluminense disputou uma e ele também não pegou. O Fluminense ganhou, mas não pegou. Então ele teve várias oportunidades para se mostrar um pegador de pênalti, não se mostrou. Quando chega o Fábio, existe um alívio, porque agora o Fluminense teria de fato um pegador de pênalti. E a história quase que meio que se repete, porque num dos primeiros jogos que o Fábio teve com a camisa do Fluminense, foi ali naquele começo de ano de 2022, contra o Milionários, lá na Colômbia, o Fluminense tem um pênalti contra e o Fábio pega. Só que dali em diante, o Fábio nunca mais pegou um pênalti sequer que foi batido contra ele. Nunca mais.
E quando o jogo contra o Grêmio termina, eu viro pro meu amigo e falo, cara, não é possível que o Fábio, com a história que ele tem no futebol e com a história que ele construiu no Fluminense, não é possível que ele vai sair ou se aposentar daqui a um tempo e não vai ter uma história boa para contar com pênalti vestindo a camisa do Fluminense. E finalmente chegou. Então, eu não sei se eu me apego a esse episódio do Fábio ter resolvido uma disputa de pênalti ou se eu me apego a quase 2 anos e meio em que o Fábio jogou com a camisa do Fluminense e praticamente não pegou pênalti nenhum. Mas é óbvio que fica uma esperança muito grande pelo fato dele, em momentos assim, e foi a primeira, como eu falei, foi a primeira vez que ele foi de fato testado numa disputa de pênalti, não numa cobrança durante o tempo normal, e ele já foi decisivo, né? Já mostrou que de fato tem essas costas largas para momentos como esse. Então fica um pouco sim a esperança de que, se for para pênalti, o Fábio pode de novo resolver. Mas eu ainda tenho um pé atrás por conta de tudo isso que eu falei. Do Fábio não ter se mostrado ainda o grande pegador de pênalti que foi da época do Cruzeiro, principalmente, e também o fato de que, historicamente, o Fluminense não consegue se dar tão bem assim nos pênaltis como aconteceu contra o Grêmio. Perfeito. O Vitor, em 2013, até a defesa do Tijuana, aquela com o pé nas quartas, não tinha o histórico de ser pegador de pênalti também. Dali para frente pegou tudo e foi talvez o grande protagonista da nossa campanha vitoriosa naquela Libertadores. O Everson no Galo tem um histórico bem interessante, cara. Ele pegou pênalti numa disputa contra o Boca, que o Atlético passou nos pênaltis na Libertadores de 2021, quando a gente foi eliminado para o Palmeiras, naquela falha do Nathan Silva, mas o Galo jogando mais bola, inclusive, para mim era favorito para passar, aquele timaço do Galo de Nathan Silva, que era conhecido como sósia de Magno Navarro, tá? Que beleza, que beleza. Não sei dizer qual é mais bem apessoado. Tem uma história engraçada do Nathan, que eu já contei isso em live aqui no meu canal, que sabe que ele é irmão do Wehrley, né? Wehrley, ex-Vasco, zagueiro. Wehrley, acho que eu lembro zagueiro, dele. Jogou no Grêmio, jogou no Galo, jogou no Vasco, um zagueiro. Ele é irmão do Nathan, o Wehrley é mais velho. E eu fui fazer uma matéria na cidade deles, em Oliveira, aqui em Minas, e todo mundo na cidade fala que o bom da família era o irmão do meio, o Matheus, o único que não virou jogador profissional. Então você tem 3 irmãos, 2 viraram profissionais de time Série A, e o Nathan agora tá jogando no México, e o do meio que era o bom. Essa história é maravilhosa. Mas, cara, o Everson pegou contra o Boca e teve uma disputa de pênaltis na final da Supercopa, Galo e Flamengo, interminável. Era o Everson contra o Hugo Souza. Que o Everson foi muito bem, pegando muitos pênaltis ali. Então, ele... Tomara que, se for para pênaltis, ele esteja numa noite iluminada. Mas assim, só para encerrar esse assunto pênalti, na boa, cara, eu prefiro ser eliminado com 2-0 do que nos pênaltis, cara. É mesmo? Ser eliminado nos pênaltis dói demais, cara. Dói demais, porque você acaba, às vezes, até vilanizando quem não merece, porque imaginando aí que, sei lá, só o John Arias perdeu o pênalti, sabe? Isso acaba meio que de uma forma muito pesada e muito injusta, até por causa de um lance, um momento, ele vai carregar ali uma eliminação. Isso pode acontecer também, se for o caso do Atlético, né? Você imaginando, por exemplo, todo mundo acertando e o Hulk perdendo. Pô, aí o Hulk vai ter que carregar uma eliminação. Enfim, eu prefiro que seja no tempo normal. É muito pesado para o jogador mesmo, perder pênalti. O cara fica marcado, por mais que... É igual a história maluca do Thiago Neves mesmo, sem querer ficar voltando na final de 2008. Não, pode falar, cara. Agora pode falar, cara. Agora pode, agora que já ganhou, tá tudo bem. Isso. O Thiago, comeu a bola no tempo normal e perde pênalti na disputa, né? Então, esses roteiros maravilhosos e trágicos ao mesmo tempo que só o futebol proporciona. Agora a gente vai interromper a nossa resenha com o Magno Navarro para trazer outros personagens aqui para o debate. Primeiro eu queria perguntar para o Paulo Vinícius Coelho, para o grande PVC, que comentou inclusive pela Paramount, né, o jogo da ida lá no Maracanã entre Fluminense e Galo. O que ele traria de contexto histórico assim, desse Galo e Fluminense, como que ele visualiza esse confronto, que é, claro, importante na história dos clubes, mas que é uma rivalidade que já existe há muitos anos, né? Fluminense e Galo tem um histórico de uma rivalidade
que se acentuou muito em 2012, com aquele Campeonato Brasileiro, o mosaico do CBFlu. Isso é histórico. A torcida do Atlético fez um mosaico e colocou a provocação para a CBF e o Fluminense. Com todo respeito, eu acho muito difícil um clube ganhar um brasileiro de pontos corridos e não ter mérito. Da mesma forma que o Fluminense ganhou, o Galo ganhou em 2021, e é muito difícil você ganhar um campeonato que tem 38 jogos. Mas é importante ter essa rivalidade, porque o futebol é isso. O futebol é bom, tem suas dores e delícias por conta das histórias que ele proporciona. O Fluminense tem um histórico bom contra aves, porque está acostumado a bater no urubu, tem o ganso e sabe jogar contra o galo. É isso que o Atlético precisa ter em mente. O Fluminense sabe jogar contra aves e tem uma muito forte que bica. Que coisa maravilhosa. Que coisa. Eu adorei a versão tricolor do PVC. O PVC não. Né? Tivemos mérito, foda-se. Maravilhoso. Joguei com o bicho sem querer. PVC tricolor, tá nem aí. Maravilhoso. Não, é óbvio, evidente que aquele time do Fluminense de 2012 teve muito mérito, era um timaço. O atleticano tava... Precisamos ganhar, não é possível. E aquele time tava parecendo que ia, mas o Flu teve mérito, sem dúvida. Era um timaço. Eu tô fechando meu microfone enquanto o Magno imita, porque senão que vai vazar de risada minha aqui é brincadeira. Queria perguntar agora para o Renato, nosso grande Renato Gaúcho, um grande personagem aí do futebol brasileiro, como que ele observa esse duelo tático entre Mano Menezes e Milito, e como que ele se compara também com esses dois treinadores, né? Um de uma escola gaúcha, assim como ele, o Mano, o outro de uma escola argentina, que também não é muito distante ali do Rio Grande do Sul. Como que o Renato analisa esse duelo entre Mano e Gabriel Milito? Primeiro que não tem nem comparação, ô Frossar, com todo respeito. O Milito já ganhou Libertadores? Não. O Mano já ganhou Libertadores? Não. Eu já ganhei como treinador e como jogador. Então, comparar, com todo respeito, o Mano e o Milito comigo é loucura, entendeu? Da mesma forma que as pessoas comparam o Cristiano Ronaldo a mim, que não tem comparação, essa daí tem menos ainda. Mas vai ser um jogo com muitas facetas, e eu falei facetas, cuidado para não confundir, entendeu? Nós jogamos contra o Fluminense, infelizmente eu acabei colocando tudo a perder quando dei uma oportunidade para o Natan Pescador, e as coisas, as voltas que o futebol dá, né? O Natan, se tivesse aí no Atlético Mineiro, talvez nós teríamos eliminado o Fluminense, jogaríamos contra o Atlético, o Natan jogaria contra nós, e ele poderia perder o pênalti contra o Atlético e nós irmos à semifinal. Mas são coisas que o futebol tem e que a gente precisa entender, entendeu? Mas pode ter certeza, vai ser um grande duelo. Se o Grêmio estivesse, nós seríamos favoritos, tanto contra o Atlético quanto contra o Fluminense, mas infelizmente nós perdemos, entendeu? O pode ter certeza é maravilhoso, porque não só a questão da voz, mas todo personagem tem um viciozinho de linguagem, né? Uma coisa que repete muito. Eu tenho brincado, inclusive, com o Everson, goleiro do Galo, nas entrevistas em zona mista, porque, obviamente, não sei imitar, mas tem uma coisa que ele fala sempre pude dar minha parcela de contribuição. Não tem uma resposta dele que ele não fala isso. Ele pode ter feito 12 defesas difíceis no jogo, no ângulo, pegar 3 pênaltis, ele vai para a entrevista. Não, feliz por dar minha parcela de contribuição. É padrão dele, assim. Eu tenho perguntado isso para ele na zona mista, sempre, pô, deu sua parcela de contribuição hoje aí de novo. É maravilhoso, ele sempre fala isso. Agora sim, a gente vai aproveitar aqui que a gente tem a possibilidade raríssima de entrevistar o treinador envolvido na partida na véspera do jogo, né? O Mano Menezes está aqui com a gente. Então, Mano, eu queria que você falasse, né? Você que tem história no rival do Atlético, foi treinador do Cruzeiro e teve uma passagem importante por lá, agora no Fluminense. Como que você está projetando essa volta a Belo Horizonte para mais um duelo decisivo aí na sua carreira? É importante termos a noção de que o Atlético é uma grande equipe, tá? Mas nós também temos
a nossa capacidade, né? É sempre bom lembrar, né, que estamos falando do atual campeão da Libertadores, com todos os seus jogadores principais que tiveram uma fase ruim em 2024, mas que têm a capacidade de repetir o que fizeram no ano passado, tá? Questão de voltar a Minas Gerais, eu penso que é muito especial, né, ter essa oportunidade novamente. Eu fui tão feliz no Cruzeiro e que, de certa forma, acabei em algumas vezes machucando o torcedor do Atlético, né? Nós esperamos que isso seja repetido, tá? Porque sabemos a importância de irmos a uma semifinal de Libertadores, né? Uma conquista que eu particularmente não tenho, tá? Mas que seria muito importante dentro do que foi o ano do Fluminense. Então, estou bastante feliz de ter essa oportunidade e espero que nós possamos sair com o resultado que nós precisamos. Se for 1-0 ou 0-0 para nós, para mim, já estou mais do que satisfeito, tá? Porque o que tem se falado por aqui é que o futebol não é basquete, né? Porque se fosse, pode ter certeza que o Corinthians seria campeão, porque ele sabe jogar com a mão na bola em todo jogo, né? Caralho, fui pro outro lugar. Do nada começou a bater no Corinthians. Maravilhoso. O atleticano tá torcendo demais para mais uma vez se dar bem contra o Mano em mata-mata, porque temos uma lembrança muito boa também. Cara, não sei, em mata-mata, que é a seguinte, perfeita a história dele no Cruzeiro, realmente foi campeão no Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, mas né, da Copa foi do bicampeão Brasil, da Copa do Brasil, exato. Mas em 2014 ele era treinador do Corinthians, naquela Copa do Brasil maluca do Galo, que das viradas impressionantes, ele ganha o primeiro jogo na Arena Corinthians por 2-0, e ele faz uma dancinha comemorando, uma dancinha assim com a mão. E aí, no jogo da volta, o Corinthians faz 1-0, ou seja, 3-0 no agregado, gol do Guerreiro, e o Galo faz aqueles 4 gols malucos ali, exemplo do que foi contra o Flamengo, na verdade foi antes. Flamengo, né, cara? O Corinthians foi nas quartas, o Flamengo foi na semi, mas foi o mesmo roteiro, 2-0 fora, sai perdendo em casa e vira para 4-1. E com gol fora de casa, né? Exato, com gol fora, exatamente. Na com época gol fora. Tinha o gol fora de casa, por isso que tinha gol fora. 4-1, né? Tinha que ser o 4-1, exatamente, o gol no finalzinho de Carlos, e aí quando o Atlético passa, aí os jogadores do Galo se reuniram no meio do campo e fizeram a dancinha ali para provocar o Mano e para lembrar para ele que tem que esperar o jogo acabar para comemorar. Eu já contei também em live uma história engraçada minha com o Mano. Eu cobria Cruzeiro na época, em uma dessas Copas do Brasil, na final contra o Flamengo no Rio. Eu estava no mesmo hotel da delegação do Cruzeiro. E no dia do jogo eu peguei elevador com ele e com o Sidney Lobo, né, que é o auxiliar dele. E tinha uma dúvida na escalação do Cruzeiro no dia, se ia jogar o Rafael Sobis ou se ia jogar o Raniel no ataque. E aí eu não sabia que o Mano me conhecia, porque eu não era setorista de Cruzeiro. Eu fui cobrir aquela final especificamente. O setorista estava de férias, eu fui eleito ali para cobertura. E o GE sempre publica a escalação provável do jogo, né? E eu tinha colocado que jogaria o Rafael Sobis na minha prévia. E aí o Mano, entrei no elevador, tava ele e o Sidney, não tinha mais ninguém, aí daquele jeitão dele que eu não sei imitar, mas Sidney, esse que disse que joga Raniel. E aí eu falei, não senhor, eu disse que vai jogar o Sobis, aquele jeitão dele, eu disse que vai jogar o Sobis e tal, tô certo ou tô errado? Aí ele, mais tarde você vai saber. Mais tarde você vai saber. Exato, e aí jogou realmente o Sobis, mas foi uma das histórias boas que a gente tem na bola aí. Agora, Frossar, pois não. Daquela vez eu dancei e acabei não levando, tá? Mas se o Fluminense vencer o Atlético Mineiro, eu vou te mandar a minha dancinha do TikTok. Tá? Perfeito. Vou esperar. Já se prepare. Vou esperar, professor. Vou esperar, mas não vai mandar não, porque se Deus quiser vai dar bom. Meu velho, espetacular a resenha, pra gente fechar agora novamente conversando com o Magno Navarro. Vamos para o momento placar apoio mineiro, meu parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo. Então o placar apoio é simples. Antes do jogo a gente faz palpites para o jogo. Palpite de placar para esse Galo e Fluminense na Arena MRV. Enquanto isso, por enquanto, tá 1-0 Fluminense o placar da ida. Quanto você acha que vai ficar o jogo na Arena? Visitas primeiro. Cara, acho que eu vou
Vou dar uma viajada aqui, vou dar uma sonhada, tá? Acho que eu vou dar uma sonhada. Eu vou torcer muito, claro, pro Fluminense passar, mas que esse jogo seja um divisor de águas pro Fluminense na temporada, que eu acho que é mais um que o Fluminense está precisando, né? E em vários outros bons jogos nos poucos bons jogos que o Fluminense fez, existia essa sensação, mas logo em seguida vinha uma decepção, um resultado que a torcida não estava esperando e tudo mais. Então eu vou torcer para que seja um jogaço, um jogo absurdo, daqueles jogos mesmo de que você, quando acaba, você fala, e esse jogo é o que vai ilustrar a capa do DVD do título. Então eu espero que seja um 3-3, com o Atlético abrindo 2-0, o Fluminense fazendo 2-1, o Atlético faz o 3-1 e aos 35 o Fluminense faz 3-2, o que levaria para os pênaltis, mas aos 48 o Fluminense acha o 3-3 com o gol dele, o 0-1, o primeiro gol dele depois do retorno, Germancano, voltando de fato à Libertadores e ao Fluminense. Então, esse é o meu palpite. 3-3, Galo e Fluminense. Gostei da riqueza de detalhes, tá maluco? Minutagem dos gols, quem que vai fazer os gols? Espetáculo de placar. E olha, eu já estava pensando num placar que até certo ponto da sua previsão coincide. Eu também vou chutar um jogo espetacular, um jogo histórico, um jogo memorável. Só que eu vou terminar ali nos 35 do segundo tempo. Vou ficar no 3-1 pro Galo. O meu placar apoio, portanto, é Galo 3, Fluminense 1 na Arena MRV. Um jogo que a gente vai terminar e falar, caramba, como é que o Milito fez essa mágica em 2 dias, deixa eu me voltar e jogar essa bola toda, voltar a jogar o que estava jogando no início da passagem dele, meu Deus, vamos para a SEMI, comprar passagem para Buenos Aires ou para Santiago, sei lá para onde. E meu placar apoio, portanto, é 3-1. Depois do jogo a gente descobre quem passou mais perto, né? Que são 2 placares não tão prováveis assim. Não é mas nada provável, eu diria. Mas a gente se fala depois. Meu velho, te agradecer, foi uma baita resenha, suas considerações valeu, finais e obrigado mesmo pela participação. Cara, valeu, cara. Eu acho que precisamos aproveitar, né? Porque jogos como esse não acontecem sempre, né? Estamos falando do atual campeão da Libertadores, né, contra um Atlético Mineiro muito forte nesses últimos anos, que venceu a Copa do Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro, entra como favorito em praticamente todas as competições, desde que se tornou essa potência também financeira, né? E que, cara, que seja um grande jogo, que de alguma forma, se é que é possível, o eliminado saia de cabeça erguida e siga o seu caminho, né? Porque tanto o Fluminense quanto o Atlético tem ainda objetivos, inclusive o Atlético tem até uma Copa do Brasil aí para jogar, então por que não, né, já deixar de lado a Libertadores e focar na Copa do Brasil? E o Fluminense segue na Libertadores e também nessa luta para sair do Calvário. Mas que seja um grande jogo, que, como eu falei, que de alguma forma o eliminado saia com a cabeça erguida, porque com certeza jogos desse tamanho, assim como o Fluminense acabou eliminando o Grêmio, saiu com muita moral, e quem for o vencedor desse duelo vai sair com muita moral para pegar possivelmente um River Plate, né? A gente vai conhecer na noite dessa terça-feira, você que está assistindo na quarta já sabe, e aí pode até estar rindo disso, né? Falando, o cara achando que era o River Plate, os caras vão pegar a mamata do Colo-Colo. Mas enfim, cara, que seja um grande jogo, que vença o melhor e que o Fluminense siga nessa campanha rumo ao bi da Libertadores. Show de bola, valeu demais, Magno, obrigado pela participação, rapaziada. Mais uma vez o pedido para que você deixe o like, nesse conteúdo, que é muito importante. Deixa o comentário também, o que você mais gostou da resenha, qual das imitações do Magno para você é a mais parecida. Grande abraço, a gente se encontra, obviamente, nos conteúdos pré e pós-jogo na Arena MRV, e vamos Galo, porque na Arena amanhã ou hoje, para você que vê na quarta, tem que ser uma daquelas noites que vamos lembrar por muitos anos. Grande abraço, até o próximo vídeo, obrigado.